Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia aí, dependendo do horário que você está assistindo a aula. É, Hoje a gente vai aqui no Revit trabalhar com a parte de renderização, tá? Então eu estou usando uma planta de exemplo aqui do que vem com o próprio Revit, tá? Não é nada disso que eu estou solicitando para vocês, mas ela tem mais ou menos o que eu já passei meio que para vocês: parede, porta, janela e tal, topografia. Então a ideia na verdade agora é mostrar para vocês como que funciona para preparar o arquivo e bater um render, tá? O render no Revit é um processo bastante simples, na verdade, não tem muita dificuldade, porque a gente não vai trabalhar com V-Ray, não vai trabalhar com Mental Ray, a gente vai trabalhar com um sistema de renderização Scanline que é embutido da própria Autodesk. E é um sistema bastante simples de usar porque ele tem poucas configurações, ele não tem muitas. Então, vou explicar para vocês mais ou menos como que a gente posiciona a câmera, como que a gente ajusta mais ou menos o desenho e como que a gente configura e bate um render. Vocês vão ver que o processo é bastante simples, sem muita dificuldade, e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês precisando, obviamente, é só colocar aí embaixo no fórum as dúvidas, para que a gente possa esclarecer tudo e não ter dificuldade nenhuma. Tudo bem? Bom, vamos lá, o processo na verdade é bastante simples, porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar a posição de câmera, tá? A gente vem aqui na aba de View, aqui em cima, e na abinha de View a gente tem aqui as opções de Render, tudo bem? Do lado das opções de Render eu tenho aqui o 3D View, e dentro do 3D View eu tenho Camera, tá? A câmera aqui no Revit, ela vai funcionar sempre por pavimentos. Então eu tenho que identificar o pavimento que eu quero, entrar nele, posicionar a câmera e ele vai gerar uma visualização de câmera para mim, tá? Como que funciona? Vamos supor que eu queira fazer, sei lá, uma vista aqui da cozinha. A vista da cozinha, eu vou dar um duplo clique aqui no nível 1. Ele vai entrar na vista que tem a cozinha, no caso aqui, tá? A gente ainda não viu a parte de detalhamento de texto, de pintura, de achura, não esquentem a cabeça, tá? A preparação do arquivo para que ele fique assim eu ainda vou ensinar para vocês. Por enquanto a gente está trabalhando só com render. Então eu vou entrar na vista de vocês, não vai estar necessariamente assim, mas ele vai estar com o que? Ele vai estar com parede, janela e ele eventualmente já vai estar com mobiliário se vocês colocaram. Para colocar a câmera o processo é bastante simples. Eu venho aqui em 3D View, Camera, clico, escolho qual vai ser a posição que eu vou colocar a câmera. Eu vou clicar, segurar, arrastar e soltar. Quando eu soltar, eu vou escolher um ponto que é o ponto focal. Vocês vão entender que a câmera é a pessoa e a cruzinha aqui que eu clicar é o ponto focal. Então é como se eu estivesse olhando daqui para cá. A hora que eu clico, ele automaticamente gera uma vista com aquela câmera para mim. Ó. Ele abre aqui, nos 3D Views. Então, o 3D View é a vista de câmera e ele fica aqui na arvorezinha. Então, o que eu fiz? Eu entrei no nível 1, peguei aqui em View uma câmera, pus na posição, puxei, e daí ele gerou para mim um 3D View, um 3D View aqui, 3D View 1, que é a vista da cozinha, tá? Ele abre essa janelinha aqui para mim. Então eu posso abrir a janelinha, clicando aqui, ó, e eu consigo enxergar um pouco mais no meu desenho, tá? E eu consigo, se eu quiser, aqui dentro dessa vista, usando o Visual Styles aqui embaixo, clicando em Realistic, ver mais ou menos como que ele fica. Então, vamos dizer assim, uma prévia com materiais de como ele vai ficar para renderizar. Ó. Se eu apertar Shift aqui dentro e segurar a rodinha, eu consigo manusear a câmera, ó, para ir ajustando o meu desenho. Shift rodinha ele dá um leve orbit, de forma que eu consigo dar uma ajustada no meu desenho aqui, se eu quiser pegar uma outra posição, uma outra visualização. Eu posso fazer tanto assim, quanto eu posso voltar para o nível 1 e movimentar minha câmera aqui. Ó. Conforme eu movimento minha câmera aqui, ele modifica a visualização aqui para mim. Tá? Eu costumo fazer o seguinte, eu costumo abrir os dois níveis e deixar um do lado do outro. Ó. Eu pego, por exemplo, o nível 1 e o nível do render, igual está aqui, ó, mais ou menos. É que minha tela é pequena, a gente não vai obviamente conseguir ver tudo, mas
com 2 monitores, se você tiver oportunidade, ajuda bastante. Mas, por exemplo, conforme eu vou movimentando a câmera aqui, ó, ele vai movimentando aqui. E eu consigo enxergar mais ou menos, olha, a posição que a minha câmera vai pegar do desenho. Tudo bem? Então a ideia é justamente essa, que a gente usando ou o shift rodinha aqui dentro da câmera, ou pegar a câmera na vista e movimentar, a gente chegar na visualização da cena que a gente quer para poder renderizar, tá? A grande manha é que pode acontecer o seguinte com vocês. Se você clicar aqui fora, a câmera some, ó. E às vezes você vai querer movimentar ela por alguma razão para poder enxergar o desenho. Tudo bem? No nível 1, se você precisar enxergar esta câmera aqui, é só clicar com o botão direito em cima dela, Show Camera, e ele mostra de novo, naquele nível que você tem selecionado, a câmera para poder trabalhar. Basicamente o processo é esse para identificar a câmera, de forma que você pode clicar com o botão direito em cima, renomear e chamar, por exemplo, de, sei lá, cozinha. Quando você faz isso e você tem a vista da cozinha, você pode já renderizar, tá? O ideal é que você tenha iluminação, lâmpadas que você baixa do site da Philips ou famílias de lâmpadas para ambientes internos, e ambientes externos não tem tanto problema para configurar. Talvez no começo vocês tenham uma certa dificuldade em configurar a câmera, mas também não tem tanta dificuldade funcional, vamos dizer assim. É mais estética até você pegar mais ou menos o jeitão de onde colocar o que tem que colocar. Uma vez que o negócio está feito, você vem aqui na aba de View, clica em Render, e ele vai abrir para vocês a janelinha de renderização. Essa janelinha de renderização dele tem várias configuraçõezinhas. Eu vou passar por elas para vocês, dá para passar praticamente por todas. E daí a gente vai bater um render, talvez ele demore um pouquinho no meu computador, tá? O render do Revit ele não é tão demorado, mas como ele demanda da configuração, então a depender do que você configurar, pode ser que leve um pouquinho mais de tempo, tá? Mas não tem muita dificuldade não. Então, a primeira linha aqui é a qualidade. Então você pode escolher entre de Draft a High ou Best. Tenha certeza que Best é se seu computador tiver uma placa de vídeo razoável, que seja suficiente para poder fazer uma renderização legal, tá? No caso aqui, vamos tentar trabalhar entre High e Medium, tá? Eu vou deixar no Medium por quê? Porque é o que o meu computador aqui vai aguentar. Aí feito em Medium, eu vou poder escolher a resolução dele. Veja, qualidade não tem a ver necessariamente com resolução. Qualidade a gente vai falar de preenchimento de render. O que isso significa? Se ele renderizar a cena da cozinha, se a qualidade for baixa, ele vai ignorar alguns pontos de luz, alguns pontos de sombra, e ele vai tentar fazer um render mais chapado. Ele vai ignorar. Por que ele vai fazer isso? Porque é mais rápido, tá? O grande problema, e esse que é o ponto que o pessoal confunde muito resolução com qualidade. Qualidade não tem a ver com tamanho de imagem. Qualidade tem a ver com a quantidade de detalhe que o software de renderização vai despender, tá? Para poder fazer a imagem ficar do jeito que ela tem que ficar. No caso aqui, o meu sistema de renderização, o meu software de renderização, ele vai, no caso do específico do Revit inclusive, ele vai fazer alguns pontos ficarem brancos, ele vai colocar uns pontos brancos, ele vai ignorar algumas coisas, tá? Então, quanto maior a qualidade, obviamente ele vai preencher mais a imagem com detalhe de sombra, detalhe de luz. A resolução, por outro lado, tem a ver com o tamanho de imagem. E quanto maior a resolução, maior a imagem. Mas maior em que sentido? A maior a quantidade de pixels que essa imagem vai ter. Então daí você diminui o impacto que tem de visualização quando ele está impresso ou quando está na tela. Tudo bem? Resolução de tela, a resolução de screen, ela oscila entre 72 e 96 dpi. O que é um dpi? Eu vou ligar o meu negócio de desenho aqui só para vocês poderem entender um pouquinho. Eu vou fazer um desenho aqui. Zoom it. Ok. Pensa que a tela do seu computador é isso aqui, tá? A gente mede as polegadas dela assim, na diagonal. 1 polegada quadrada, tá? Vamos dar um zoom aqui. 1 polegada quadrada, ela vai ter um monte de pontinhos dentro dela que fazem a formação da imagem. Esses pontinhos a gente chama de pixels, tá?
E o pontinho, normalmente na tela, ele vai ser a composição de 3 cores. De um vermelho, tá? De um verde e de um azul. Então, que a gente chama de RGB. Isso tela, tá? Estamos falando de tela. Então, dado a quantidade de luz que você implica no azul, no verde e no vermelho, você vai ter uma combinação de cor e um determinado pontinho vai gerar uma determinada cor, tá? E pela combinação de todas as cores você forma a imagem. É o que a gente chama de bitmap. Vocês já devem ter olhado numa foto, quando você dá zoom, ela fica toda pontilhadinha. Esse pontilhadinho é um mapa de pixels que a gente chama de bitmap. Resumindo bem, quando a gente coloca uma 96 dpi ou 72 dpi, a gente está falando para ele ativar uma quantidade X de pixels aqui, entre 96 e 72, com essas combinações de cores. Então, a resolução para a tela vai ficar muito boa. Porque a tela você não vai conseguir necessariamente pegar e ter que olhar perto ou imprimir. Então, para a tela, essas resoluções de dots per inch, né, pontos por polegada, é suficiente, entre 72 e 96 para a tela. Mas, perdão pessoal, engasguei. Mas caso eu queira imprimir, eu tenho que mudar para printer e daí eu vou tentar trabalhar entre 300 e 350 dpi, que é uma quantidade maior de pixels que ele vai trabalhar. Óbvio, a imagem ela vai ser maior. Então, procurem sempre trabalhar com 72 e 96 dpi para tela e de 300 para cima para impresso. Com isso em mente e com o conceito de qualidade em mente, a gente configura iluminação. Eu posso escolher 6 tipos de iluminação, 3 externas e 3 internas. As 3 externas, elas têm a ver com apenas iluminação do sol, luz do sol artificial e artificial. Quando você está batendo render de dia, para externo, você vai escolher externo, se você está batendo um render da fachada, alguma coisa assim, e vai colocar Sun Only. Aí você vai pegar só o sol. Se você tiver numa penumbra, fim da tarde, você vai colocar exterior, luz artificial. Então você vai ter a luz do sol do fim do dia e você vai ter alguma... porque a gente consegue acertar o horário, vocês vão ver. E as luzes artificiais, lâmpada, luz interna e tal. Se eu colocar só artificial, a gente está considerando tipo uma noite, que daí vai ter só luz de lâmpada. O interior você vai usar quando você bater render interno. E daí você pode ter luz do sol vindo de janela, luz do sol e lâmpada ou só lâmpada. No caso aqui, na dúvida, eu não sei qual que é, Albano. Coloca luz, no caso interior, luz do sol e artificial. Aí eu configuro a luz do sol, clicando aqui. Eu posso escolher um azimuth ou eu posso pegar uma data em um local. Então você pode pegar aqui no mapa do Bing, ele vai abrir uma janelinha para vocês. Vocês podem escolher sei lá, um lugar do mundo para colocar. Então você coloca o endereço aqui e tal, ele vai pegar para você. Isso aqui eu usei em aula por alguma razão. Vou pegar esse aqui. Aí ele pega esse lugar, aí você vai colocar a data que você quer e o horário do dia. Sei lá, por exemplo, 2h30 mesmo. A hora que eu aplico e dou OK, repara que ele muda a luz do sol aqui dentro. Por quê? Porque agora ele está usando luz do sol nesse sistema. Tá? Aí eu posso selecionar a quantidade de nuvens que vai ter. Então, por exemplo, pouco nublado ou muito nublado. Vou colocar aqui bem pouco nublado. E uma vez que isso está feito, eu vou lá e mando renderizar. Então, vou deixar renderizar. Ele vai levar um tempinho e depois a gente tem que salvar. Então, render. E daí ele vai renderizar aqui mesmo. Então, vamos esperar um pouquinho.
Pessoal, no meu caso aqui ele está levando um pouquinho mais de tempo por conta da configuração do meu computador. Mas eu vou deixar ele rodando aqui até para vocês terem mais ou menos uma ideia, tá? Já está nos 5 minutos de rodar. A luz deu uma leve estouradinha, mas a gente vai configurar isso daqui a pouquinho, só para vocês poderem entender. A configuração do meu computador são 8 GB de RAM, com uma placa de vídeo de 2 GB e 7. Então, é mais ou menos esse tempo que vai levar para você bater um render interno com luz do sol e iluminação artificial, tá bom? Vamos esperar ele terminar, ó, indo para o 6º minuto e tal. E feito isso, aí a gente vai configurar ajuste de exposição, tá? Às vezes acontece do render do Revit não ficar 100%, então a gente precisa dar uma leve configuradinha. Por sorte, aqui no Revit ele tem algumas configurações específicas dele de ajuste, então a gente vai usar elas, tudo bem? No finalzinho, pessoal, ele vai começar a dar uma leve aceleradinha, tudo bem? Esse render em específico do próprio Revit, esse desenho do próprio Revit, ele tem uma quantidade grande de luz artificial. Se eu tivesse escolhido não luz do sol e artificial, mas só as artificiais ou só a luz do sol, ele talvez não tivesse estourado. Ele também está demorando bastante para renderizar por conta de ter escolhido essa quantidade de lâmpada, tudo bem? Essa quantidade de luz. Ele vai demorar um pouquinho.
Aí ele termina de renderizar. Aí feito isso, você, quando ele estoura, quando ele fica assim, é até bom que tenha dado, você pode clicar em Adjust Exposure. Aí aqui você consegue no Adjust Exposure ajustar as configurações de renderização. Então você pode diminuir um pouco a exposição. Então quando você diminui a exposição você deixa ele mais claro, e quando você aumenta você deixa ele mais escuro. Então se eu jogar aqui mais para o Dark e aplicar, olha, ele vai deixar a imagem melhor, tá vendo? Então vou tentar deixar um negócio intermediário para não estourar tanto. Os highlights eles têm a ver com os brilhos, com essas luzes mais fortes. Se eu deixar mais para o escuro, ele vai diminuir um pouco os highlights. Se eu deixar mais para o claro, olha, ele vai tentar estourar essas luzes, tá? Quanto maior os shadows, mais sombra ele vai reforçar no desenho. A saturação tem a ver com cor, então pode deixar ele mais para o cinza ou com cores mais vibrantes, mais fortes. Procura sempre trabalhar no negócio um pouco mais para o real, tá? E o ponto branco você pode deixar ele com uma imagem mais fria, mais com cara de inverno, ou mais quente, mais com cara de verão. Então você pode escolher como que você quer, aplica, dá OK e o render está pronto. Você pode exportar esse render clicando aqui e salvando ele como JPEG em algum lugar. Então ele vai salvar uma foto naquela resolução. Ou o principal, Save to Project, dá um nome para ele. Aí você pode fechar. Se você não salvar aqui na abinha de renderings, você perde o render para colocar na prancha depois. Bom, basicamente o processo é esse. Eu dei um tempo aí, até para vocês, se vocês estiverem fazendo comigo, poderem fazer. E se vocês precisarem de qualquer ajuda, aí o render é isso, tá? Vocês colocam no fórum, mandam mensagem. A gente vai buscar tentar trabalhar agora com o render desenho de vocês. Então tentem deixar ele o mais completo possível, para que vocês tenham cenários suficientes. Semana passada a gente teve tempinho para isso, para que vocês consigam renderizar, tá bom? Espero que esteja todo mundo bem aí. Precisando de qualquer coisa, só avisar. Abraço!